Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. Bom, então a gente começa com esse debate do Buda Bodhini Shamaraj. O Senhor deseja ver a nossa devoção independente de nossa condição econômica. Seja de opulência ou escassez, o que realmente importa é o foco da nossa mente. A prática espiritual significa que você precisa focar a sua mente em algo superior. Isso é prática espiritual. E esse é o nosso desafio, né? Quando Krishna ele fala, né, Mamana Bhava Bhakto, ele fala, pensa em mim, se torna meu devoto. Essa é uma instrução assim, essencial do Bhagavad Gita. Inclusive ela é dada em 2 momentos no Bhagavad Gita, no final do capítulo 12 e no final também do capítulo 18. Então, na verdade, o que é isso? Significa que você precisa estar focado. Onde está a sua mente, vai estar o seu coração. Não importa essa formalidade toda, nós não somos formalistas, nós somos essencialistas, ou seja, a gente está muito preocupado com a essência. Aquilo que você está meditando é aquilo que você realmente vai alcançar. Então, por exemplo, se você medita em Krishna, você vai alcançar Krishna, essa é a ideia. Na hora da morte, você deve meditar em Krishna, você deve meditar em algo superior. As pessoas meditam em tantas coisas durante a vida. E no final, ou seja, nesse momento de transição, onde você realmente abandona o seu corpo material e você vai para outro corpo. Então, na verdade, é a consciência. O que você vai estar pensando nesse momento? Ou seja, o que você pensa. O que você pensa é o que você vai conseguir. Você vai conseguir algo muito superior se você cultivou uma consciência superior. Se você não cultiva uma consciência superior, você não vai conseguir algo superior. Então nós estamos aqui nessa vida. Essa vida significa que você está se preparando para a próxima vida. É assim que a gente pensa. A gente não acha que isso aqui é uma coisa definitiva. A gente não acha que é uma vida só, uma oportunidade só, céu, inferno, acabou. Não. A gente acha que você vai ter muitas oportunidades. Você realmente vai precisar de muita aperfeiçoamento, muito. Você vai precisar se aperfeiçoar. Então, em alguns momentos, você vai ter que estar em situações desfavoráveis. A sua consciência ela vai estar... a consciência ela não se contamina, mas na realidade quando a gente fala consciência, a gente engloba tudo, né? Ou seja, é uma mistureba tremenda. É a mente, a inteligência, o ego. Na verdade a consciência é o corpo, então, tudo bem. Mas quando a gente analisa Shankar Yoga, ou seja, Shankar Yoga significa yoga da análise, Shankar significa literalmente contar. Então, que você precisa entender o que você tem aí, né? Ou seja, qual é o seu veículo. Então, tem o seu corpo o seu corpo sutil, que é o Linga Sharira, que é esse corpo sutil, que ele é constituído de manas, que é a mente. Então, a mente ela tem uma característica muito interessante, que qual é? Raga Dvesha, ou seja, ela se apega e depois ela detesta. Essa é a mente. Adoro chocolate, e você começa a comer 3 quilos de chocolate, você já não adora mais chocolate, você não quer ver mais chocolate na sua vida. Mas depois, de algum momento, você quer ver chocolate de novo. Não é assim? Isso é raga Dvesha, ou seja, você está ali, você está experimentando algo, e depois você já não quer mais. Aí você deixa de lado. É assim. A gente vê com as crianças, você dá a criança quer tanto um brinquedo, aí ela tem aquele brinquedo, de repente ela deixa de lado. Tá, aí vai.
Eu me lembro, né? A gente no colégio, a gente estava assistindo a aula e de repente a aula estava assim, você estava chupando chiclete, assistindo a aula, assim, você estava lá, e de repente você tirava o chiclete, botava debaixo da carteira, colava ele lá, não sei se alguém já fez isso. Ninguém. Eu tenho coragem de falar, mas tudo bem. Você coloca o chiclete debaixo da carteira, você parou de chupar chiclete, porque o chiclete é um docinho, você está ali e tá chupando, e aí você deixa ele lá debaixo da carteira. Né? E de repente o professor está falando, aquela coisa assim, vou pegar o chiclete, velho. Você pega o chiclete, começa a chupar de novo. Assim. E aí parece que tem aquele doce de novo, mas de repente não tem tanto doce assim, enfim, isso é mais ou menos o que a mente faz. Raga do eixo, você gosta muito de uma pessoa, você tem. Então, de repente você já não gosta mais, você já quer. E assim é a mente. Então, ela faz parte do Linga Sharira, quando eu estou falando desse corpo sutil. Depois a gente tem Ahankara. Ahankara significa eu faço, eu sou, essa identificação que você tem com as coisas, né? Você é homem, você é velho, você é jovem, você é professor, você é brasileiro, você é argentino, chileno, coisas assim. Então você se identifica muito com isso. Isso é Ahankara. É a capacidade de identificação de você realmente levantar essas bandeiras, né? As bandeiras. E você brigar por isso, e você lutar e morrer por isso. Imagina, as guerras geralmente são por isso. Ahankara, o ego. E os animais também têm ego. Por exemplo, o cachorro tem um ego. Ele tem um ego. Se você entra ali no território dele, ele fala, é meu território, ninguém entra. Não é verdade? Só entra quem eu já tenho um certo costume com ele, senão não vai entrar. E assim, então, se ele vê alguma coisa errada, ele está manifestando uma certa insatisfação. Por quê? Porque devido ao ego. Então a gente está assim também. Devido ao ego, a gente está muito frustrado, a gente cria expectativas, isso é Ahankara. Essa identificação que você tem com a sua família, com a sua casa, com o seu carro, cachorro, enfim, Ahankara. E tem Buddhi. Buddhi também é outro aspecto que é inteligência. Buddhi já é um pouquinho mais elevado no sentido que ela discrimina, você vai usar a discriminação. Isso é Buddhi, quando você discrimina, quando você sabe o que fazer. A mente ela aceita e ela rejeita. Buddhi já discrimina, é um pouquinho superior, assim a gente pode dizer. Né? Então, por exemplo, você pode nutrir a sua inteligência com coisas assim superiores. Né? Você vai ler o Bhagavad Gita, você vai ler a literatura mais que trata do transcendente. Você, né, começa... incrível, né? Você assiste, sei lá, você pega sei lá, o YouTube, você vai selecionar alguma coisa que vai te ajudar. Assim? Inteligência. Por exemplo, hoje, você pode fazer muitas coisas sem ir na escola. Não estou falando que não tem que ir na escola, mas no sentido que você pode aprender muitas coisas. Sei lá, você quer consertar alguma coisa, você vê lá no YouTube, Antigamente não era assim. Antigamente você tinha que, né, imagina, você tinha que... Hoje você quero cuidar de abelha, eu vou lá no YouTube, tem um tutorial que te mostra como agrofloresta. Imagina, quando a gente veio para cá, a gente não sabia bater um prego. Eu nunca tinha batido um prego na minha vida, eu acho. Acho que eu nunca tinha batido um prego na minha vida. Eu cheguei aqui e pensei assim, nossa, acho que eu nunca bati um prego na minha vida. Esse é um martelo, uau, é um martelo. Esse aqui é um prego. É uma coisa assim. E a gente chegou assim como, a gente tem que construir. Como é que a gente faz, né? Como é que a gente vai construir sem saber nada? E pedreiro, bom, a gente não tinha dinheiro para pagar pedreiro, né? A gente não tinha nada. A gente absolutamente não tinha nada, nenhum conhecimento, nada disso. Não tinha internet, não tinha luz. A gente não sabia nem o dia da semana. Era uma coisa incrível, não sabia o dia da semana, era uma coisa assim. Quando a gente queria ir para a cidade, tinha algum compromisso, alguma coisa assim, a gente se perdia no tempo, a gente falava, vai lá, pergunta pro Adriano que dia hoje. mas vai, um jeitinho, para não pensar que a gente é maluco de tudo, não é verdade? Então ia lá e a gente é maluco de botar aqui, né? Mas pergunta para ele mais ou menos que dia é hoje, porque a gente tem que, na terça-feira a gente tem que pensar, hoje é domingo ainda, ainda tá bom, amanhã, tá, uma coisa assim. Era assim. Desse jeito. E a gente tinha que construir, e a gente, como é? Quando veio a gente fala, a gente recebeu, a gente ganhou um livrinho, né? Como que chamava?
Acho que é do IPEC. Acho que era IPEC, Instituto da Permacultura, uma coisa assim. E um livrinho, assim, a gente ganhou esses livrinhos, assim, foi até a Seva Conde que deu pra gente. Eram 3 livrinhos, assim, e mostravam, assim, era um resumo, assim, do que é a agrofloresta e o que era a bioconstrução. Eu olhei assim, nossa, não, agrofloresta não, falei, bioconstrução. Aí, porque vão construir. Aí eu vi lá que podia se construir. Você podia, falei, nossa. Aí eu falei, poxa, então vamos construir, né? Então, aí eu olhava assim e vamos fazer o quê? O COB. No COB é uma técnica que você começa a misturar o barro, não, o barro com palha. Você pisa nele, barro com palha, e você faz bolinha e vai botando assim. Eu falei, nossa, isso é muito fácil. É fácil. Só que a gente fazia, pum, negócio desmanchado, aquela coisa. E a gente não tinha como consultar nada, a gente não tinha como. Esse era o problema, a gente não tinha essa facilidade que hoje em dia você tem, isso que eu quero dizer. Né? E o que acontecia? Acontecia que a gente ficava assim, a gente ficava como meio perdido, né, em todos os sentidos. Mas a gente foi aprendendo, a gente viu que era possível. Imagina, e sem nível, sem plumo. Essa lojinha aqui foi a primeira que a gente fez, né? Essa lojinha. E aqui, uma cabaninha que tinha também, a gente fez ali. Não, o Trulli a gente fez, mas foi diferente. A gente fez o Trulli, foi com um cara que ele tinha feito arquitetura, ele era mestre de obra, o cara trabalhava, né? Assim, então ele orientou e a gente fez junto, né? Mas junto não é o que a gente fez. Eu tô falando do zero, do nada. Foi a lojinha. E a gente começou a fazer, e assim, a bater o Adobe, fazer, a coisa foi crescendo. Nossa, claro, você vê assim, né, não é uma coisa muito bem feita. Inclusive, quando veio um permacultor aqui, né, um cara que era muito fera em bioconstrução, ele viu e falou, nossa, ele viu essa construção, depois ele viu a outra lá, essa casinha lá que as matadinhas ficam lá, que a gente fez também. Ele falou assim, nossa, como vocês. Isso aqui, você falou, ele ficou emocionado, ele falou assim, isso é bioconstrução na veia, isso é real. Porque vocês não fizeram curso, não, nenhum curso fizemos. A gente não fez nada. Nem internet a gente consultou direito. Não tinha internet, não tinha nada. Falei, caramba. Eu vi que vocês aprenderam com os erros de vocês mesmos. Então, sei lá, é igual o Maribondo constrói a casa dele, não sei, o João de Barro constrói. A gente também pode construir a nossa casa. E você pode, e é uma coisa natural, sem pedreiro, sem plumo, sem nível, sem nada disso. Imagina, e a base é lá com areia, 9 de areia para 1 de cimento. Nossa, é uma coisa tão fácil. Você mistura lá e vira uma pedra. A base é aquilo ali. Caramba, sem nível, sem nada, o negócio tem que ser bem redondo, assim, meio, né? Sei lá, não é uma coisa retinha. Tá vendo? Então a inteligência é isso, você vai aprendendo as coisas, né? Você vai aprendendo. Claro, hoje com o YouTube está muito mais fácil. Se tivesse YouTube naquela época, nossa, seria uma mata. Mas não tinha nada disso. Então o que eu digo é o seguinte, você pode realmente entender que o seu corpo e a sua inteligência, eles vão trabalhar, eles podem comunhar, podem atuar em comunhão. Mas você precisa ter uma boa mente, né, uma boa inteligência. Você precisa... a boa mente significa que ela não pode gritar tanto. A boa mente é o seguinte, você dá uma paulada nela, fica quieto. Não, a mente você tem que saber negar a mente. Se você não nega a mente, é um problema sério. Então você tem que negar a mente, você tem que sempre negar a mente. Então, com a mente, a técnica, ou seja, a técnica, a estratégia, é você dizer não para ela, não. Quando a mente começar a falar para você, você fala não. E aí que eu falei de Shank, você tem que diferenciar o que é a mente, o que é a inteligência, o que é o seu ego. E isso você só consegue com um treinamento, né? Claro, você precisa treinar, você precisa conhecer as coisas para entender isso. E a yoga é isso, a yoga significa que você vai conhecendo, você vai descobrindo as coisas. A yoga não é simplesmente ler um livro, Bhakti Yoga, você pode, tem muito livro. Vou ler todos esses livros aí e vou me tornar um iluminado, sei lá, uma pessoa. Não é isso, não existe isso. Não é pelos livros que você leu. E nem pela, sei lá,
só pelas posturas que o yogi fez, ou pela renúncia que ele conquistou. Não é isso. É uma conexão muito mais sutil. Então, aí você pergunta, o que é mente? O que é mente ou coração? Você pode pensar assim, o que é mente ou coração? Você fala assim, o que é? O que está falando para mim aqui dentro? Geralmente é a mente. O coração geralmente não fala com você. Geralmente o coração, assim, é difícil porque o coração, quando a gente fala coração, a gente fala de consciência, assim, uma consciência. E, por exemplo, eu falo assim, eu sou. Assim, eu sou. Você não fala eu sou botando a mão na cabeça, né? Fala eu sou. Não, ninguém fala isso. Pessoal, você fala eu sou colocando a mão no coração, entendendo que aí está a consciência. Ou seja, porque os Vedas falam que o coração, que a alma está aqui dentro, está aí, está no coração. Mas não é físico também, né? Você acha que, por exemplo, porque senão você faz um transplante, você transplanta a sua alma, né, para outra pessoa. Não é isso. Quando você faz o transplante, o cara fez o transplante, o cara morreu lá e doou o coração, uma coisa assim. Aí quando aí você colocou o coração nele, aí mudou a pessoa fala, não, ela permanece a mesma, não é verdade? Então, se ela gostava de chocolate, ela vai gostar de chocolate, ela vai reconhecer as pessoas, né, da família. Por quê? Porque você não mudou a consciência. E com aí a alma, a consciência, ela está junto com o ego, está tudo junto. Ou seja, a consciência, ela não está sozinha. Então, consciência, ele está junto com o quê? Com o Buddhi, que é a inteligência, a Rankara, o ego, né? E Manas, a inteligência, a mente. Então, está tudo junto. Quando você sai do corpo, você leva isso também, entende? Por exemplo, se você conseguisse ver uma pessoa sair do corpo, uma pessoa morre, pum. Ela morreu, e aí nesse exato momento, pum, saiu. A alma saiu. Então a alma, a consciência, ela pode sair pelos vários orifícios que você tem, né? Por onde você quer sair? Você escolhe. Você pode sair pelo ânus. Não é que você escolhe, depende da sua consciência. Depende da sua elevação. Por exemplo, aí tem o chakra aí, superior. O ideal é sair por aí. Ou pela boca, enfim. Mas o que eu digo é o seguinte, por isso que os yogis, eles são muito assim, espertos em controlar tudo isso, né? Quando eles fazem a meditação, eles fazem os bandhas, eles têm uma maneira assim, de tentar fechar todos esses horizontes, são os portões que você tem, né? Então, por exemplo, às vezes um yogi, ele entra num quarto, por exemplo, assim, ele vai numa caverna, sei lá onde seja, e ele vai transcender. Ele vai partir, porque o yogi, ele pode escolher o momento que ele vai embora. Então ele entra num quarto, entra num local, e de repente você abre a porta e já não está mais, ele foi embora. Caramba. Isso pode. Por quê? Porque se você analisar, né, você está sentado aqui, mas o que você é feito de quê? Você é feito de água, de terra, né? De fogo, de ar, de éter. Não é isso? São os elementos. Bhumi, Apo, Nalo, Vayu, Ramanu, Buddhavacha, Ahankara, Ityame, Bina, Prakrita, Ashtad. Krishna explica isso. Ele fala, aí, o que eu te falei, fogo, água, éter, ar. E terra. Agora, também aí o verso fala, bom, além disso tem mente, inteligência, falso ego, chit, que é a consciência está ali. Então, por exemplo, você está sentado aqui, e você está sentado, e em algum momento você vai virar terra. Não tem jeito. Só que o yoga, ele é capaz de fazer isso de uma forma mais... de uma forma espontânea, não. Ele como isso me escapou falar? Assim, ele quer fazer. Então, ou seja, é uma vontade dele transcender, acabar com o corpo dele. Entende? Então, por isso que se fala, ele se queimou. Quando a gente viu Sati, né? A esposa do Senhor Shiva, né? Ofender o Senhor Shiva, né? Falar, você está aí andando com seus fantasmas, você só anda com porque, na verdade, não prestaram reverência para o Senhor Shiva. Ofender o Senhor Shiva, falar, porque o Shiva, assim, ele anda com fantasmas, com bruxas, né? Tipo assim, ele é assim.
E ele anda com o corpo dele todo coberto com cinzas, né? De crematório, o cabelo todo uns dread, assim, uma cobra no pescoço. Então, ele, seu Shiva é motivo de gozação, assim, às vezes, no sentido que ofenderam, desrespeitaram o seu Shiva. E isso foi o pai da moça, o pai da esposa de Sr. Shiva, Daksha, que desrespeitou o Sr. Shiva. E nesse momento, o Sr. Shiva falou, não, ela queria ir lá, né, numa cerimônia que você ia fazer, não era como se fosse um grande festival, uma coisa assim, e o Sr. Shiva falou, não vai, porque ele não tem muito respeito. Quando chegou lá, eles desrespeitaram o Sr. Shiva. E aí, ela ficou tão brava que ela falou assim, não, você não é mais meu pai, eu não posso viver mais. Ela sentou e ela, com seus poderes místicos, sei lá, ela se queimou. Isso é possível fazer. Até hoje é possível fazer? Até hoje é possível, sim. Agora, vai conhecer a pessoa que faz isso, você não vai conhecer nunca, é difícil. Por exemplo, às vezes o que acontece, então tem até, bom, a gente escutou. O yogi vai lá, ele entrou no quarto, ele entrou no local, e de repente ele perdeu a matéria, só que ficou um pouco de água, né? Ficou água. Por quê? Porque o trabalho não foi bem feito. Entende? Assim, foi muito bem feito, né? Porque imagina, tirou tudo, mas faltou um pouco de água. O nosso corpo é 70%, sei lá, 80% de água. 70% de água. E aí ele faltou um pouquinho de ele queimar essa água, uma coisa assim. Imagina. Então, com o processo de yoga, você pode fazer isso. Agora você pergunta, o que é? O que é? É mente ou é Paramatma, é consciência? Tá difícil, mas é mente. Geralmente é mente. Quando você está assim, será que eu faço? É mente. Geralmente é a mente. A mente, porque ela está muito mais te influenciando do que Paramatma. Paramatma, por exemplo, quando você vai dormindo. Como eu falei, você dorme, quando você dorme, você também desprende um pouco do corpo grosseiro quando você dorme. Né? Tem gente que já viu isso. Quem já viu aqui o seu próprio corpo dormindo? Ela já viu. Você tá dormindo, de repente você vê você dormindo. Né? Tem gente que... Isso não é nenhum poder místico, não é nada disso. Isso é só um plano sutil aí, um fantasma que tem uma que te mostra alguma coisa assim, sabe? É meio difícil explicar isso. Mas enfim, você viu o seu corpo ali. E depois, porque quando você dorme, o seu corpo sutil ele desprende um pouquinho do seu corpo grosseiro. Né? E Paramatma, ela no sonho, Paramatma pode também falar com você. Ou seja, Paramatma é o quê? É essa influência que você tem. Paramatma é uma influência que você tem divina. É como se fosse... Então, aí se diz que Paramatma está no coração. Então está Paramatma de um lado e a Atma do outro. Mais ou menos. Mas é uma forma mais alegórica de se falar. Na realidade, a alma ela não está numa posição física, nem Paramatma também está numa posição física. Mas elas estão aí e a gente entende que essa é a influência que você tem. Então, quando é Paramatma que influencia, quando vai ser isso? E quando vai ser a mente? Então, como eu digo para você, 99% dos casos é a mente. E você usa aí a inteligência. Quando a inteligência usa? A inteligência ela usa quando ela começa a questionar a mente. Porque a inteligência ela tem capacidade de questionamento. Eu dou um exemplo. Você é um fumante. Então, você fuma, e aí a inteligência vem e fala, e você olha, sei lá, aí você olha naqueles, na propaganda, no cigarro, né? O cigarro tem na embalagem do cigarro, tem também um cara lá, sei lá, com o coração assim, não sei o que, com a perna não sei o que, né? Aí você olha aquilo e você compra o cigarro, você compra, entendeu? Por quê? Porque a mente não aceitava, fala assim, mas isso não vai acontecer com a gente, né? Meu avô fumou até 90 anos, a mente vai falar para você. Meu avô fumou até 80 anos, nunca aconteceu nada disso. Não vai acontecer isso. Isso é como a inteligência falando, perdão, a mente te falando isso, entende?
Agora, por exemplo, hoje não tem mais propaganda de cigarro na televisão. Bom, nem tem televisão mais, né? Mudou tudo. Não, tem televisão. Assim, mas não tem assim. Mas antes a gente via, né, a propaganda dos cigarros, né? O cara tá lá, o cowboy, né? Assim, no Marlboro, né? Cowboy, aquela fogueira e o cara lá, né? Fumando na fogueira, assim, sabe? E de repente tá andando de lancha, assim, aquela lancha, né? Aquele vento batendo, aquela mulher muito bonita, aquele cara assim, aquele pessoal fumando. É uma coisa assim, né? Imagina o cigarro, ele foi até um parente de Freud, acho que foi o filho de Freud, se não me engano. Ele fez uma propaganda tremenda para que as mulheres, uma propaganda subliminar, uma coisa assim, né? Para que as mulheres fumassem, porque a mulher não fumava antes. Pela atração, pela questão fálica, né? Então a mulher tirava, né, o cigarro lá, mexia a saia, tirava o cigarro lá, né, de bar. Era uma coisa assim. E a mulher foi estimulada a fumar também. Assim? Não sei muito bem a história, mas isso aconteceu. O cara foi lá, ele era acho que era o filho de Freud, sobrinho de Freud, e ele usando a psicanálise, as coisas do tio dele lá, ele bolou uma estratégia para fazer as mulheres fumarem, né? Isso o quê? Isso é atuando. Agora, a inteligência vai falar para você, quando você vê o pacotinho de cigarro lá com aquela coisa assim, negativa, assim, a inteligência vai falar, mas o seu avô fumou até 80 anos, não morreu, mas com isso, na estatística, as pessoas que fumam vão ter mais problema do que as que não fumam, pô. É uma questão a inteligência atua assim. Então a inteligência sempre como meio que negando a mente também. Se a inteligência é capaz de negar a mente, por exemplo, você fala assim, não, eu vou dormir, eu quero dormir, isso é a mente. Deixa eu dormir, eu quero dormir, por que eu vou acordar para ir lá no Mangalarte? Isso é a mente. Então é gostoso dormir, eu quero dormir, eu quero ficar dormindo. Já a inteligência fala, não, acorda, porque é o Mangalarte, é o local, é o momento mais auspicioso do dia. Você vai receber muitos benefícios espirituais se você realmente vai lá nesse programa, uma coisa assim. Isso já é a inteligência. E Paramatma, às vezes ela te influencia. Como de repente você fala assim, eu vou lá, eu vou morar lá naquela comunidade, vou ser Hare Krishna, eu vou mudar minha vida, eu vou parar de... Uma força assim tão forte. E quando você tem porque a gente não consegue experimentar muito Paramatma, porque devido à nossa falta de conexão. A nossa conexão é muito pequena, assim, com Paramatma. Né? Como é que você está lá, Paramatma... E Paramatma está assim, porque o Paramatma, esse aspecto divino que a gente tem no coração, ele é muito de boa, assim, ele não interfere, assim. Ele fala, se você quiser, ele é como um observador, uma testemunha, melhor dizendo, testemunha muito compassiva, ele tem uma compaixão de você, mas se você quiser fazer coisas erradas, também ele vai permitir, entende? Então, Paramatma não está muito assim, mas quando você começa a ter os seus insights espirituais, você começa a despertar sua inteligência espiritual, quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu venho, quando você começa a ter essas coisas, Paramatma já começa a te ajudar, entende? Aí você percebe realmente que é Paramatma, aí eu decidi, mas ao final você vai ter que contar muito mais com a sua inteligência, assim, espiritualizada, a gente pode dizer assim, com boas companhias, né, do que com a sua própria intuição. Você achar que vai tudo pela intuição, não vai dar certo. Com a mente, a gente tem que negar a mente. Né? Dá. Mas se você só nega a mente também, não vai dar. Ou seja, ela vai te matar, ela vai... Porque a mente ela é muito, muito, muito determinada, né? Então o Krishna ele diz, né, Udare Atmanatmanan Atmana Vasadai, né, Atmaiva Ripu Atmano Bandhu. Ou seja, a mente ela pode te elevar, mas ela pode te degradar, isso é a mente. Ela pode ser a sua melhor amiga, como pode ser o seu pior inimiga, isso é a mente. Então você está com alguma coisa aí dentro, ou seja, dentro de você, que pode te ajudar, que pode te prejudicar muito. Depende de como você utiliza isso. Então não adianta você também só negar a mente, só negar a mente.
Tem hora que você não tem como você ficar só. Então você tem que fazer como uma negociação com a mente. É uma coisa assim. Você mais. Em alguns momentos você tem que negociar com a mente. Você fala assim, tudo bem, eu vou te dar essa folga aqui. Assim. É como, por exemplo, sei lá, vamos botar um exemplo assim, mais prático para a gente ver. É como o celular, tá aqui, o celular. E você tem os seus filhos. Aí você fala assim, não, eu não vou deixar que meus filhos eles não vão tocar no celular. Imagina que você pensa assim. E será que isso será possível, isso, hoje em dia? Não tem como, é difícil demais. Mas você vai fazer, vamos negociar. Você só toca no celular em determinados momentos, você vai poder ver o celular. Então, por quê? Porque você mesmo vê o celular o tempo todo. Essa é a coisa. O pai, a mãe, eles estão e não tem. Então, sei lá, tá todo mundo aí ligado nessa maquininha aí. E a gente não consegue abandonar isso e não tem como você impor uma coisa. A coisa mudou, né, completamente. A coisa se modificou muito, né? Ou seja, e rapidamente, sei lá, há 20 anos atrás não era assim, não sei, 15 anos atrás não era assim. E a coisa, rapidamente houve uma modificação assim incrível. Agora você tem que se adaptar a isso. Com a sua mente, por exemplo, você vai falar, quando eu vou aceitar, eu vou dar uma brecha para a minha mente. Então você tem que entender isso. A princípio, você tem que bater na mente logo quando acorda. Porque é a hora que você acordou que a mente é a hora dela apanhar. Entende? E como ela apanha? Você senta e canta o Mahamantra. Então você tem que pensar nisso. É a hora de você estar lá, Hare Krishna, Krishna Krishna Rama, Mangalaj, é a mente. Você tem que entender que você está batendo na mente. Você está batendo na mente. Ela está apanhando. Mas quando você está batendo na mente, a mente ela está gritando, ela está falando coisas para você. Claro, ela quer parar de apanhar. Entende? Então por isso que a mente vem com pensamentos assim. Por exemplo, você está lá, né, tentando, né, sei lá, você está tentando meditar, cantar o santo nome, de repente a mente vem e te traz uma coisa lá do passado, assim, quando você estava na boate, sei lá, quando você estava não sei aonde, né? Quando você fez alguma coisa estranha, e a mente trouxe isso, né? Aqui para você agora. Você está lá tentando meditar em Radha Krishna, Asta Shakti, as golpes, você está tentando meditar em Balarama, e de repente a mente te traz uma imagem assim completamente absurda. Que você, caramba! Eu estou dando um exemplo assim. E você pensa assim, aí nesse momento o que você tem que fazer? Você tem que. Você vai lutar com isso? Não adianta lutar, já veio na mente. A mente trouxe isso para você. Então deixa, relaxa. Aí é a hora de relaxar a mente, relaxa. Não é hora de brigar com a mente, porque ela já cresceu. Então se ela cresceu, não é hora de você. É hora de você, sei lá, é igual numa luta de boxe, você tá lutando, e o cara tá apanhando, de repente, pum, bateu o gongo, né? O gongo, e aí como ele vai respirar. Então é mais ou menos isso, a mente ela começou a te bater. Você estava tentando, né, imagina, você estava tentando uma conexão espiritual com Krishna, com Radha, não sei o quê, e de repente a mente te trouxe uma imagem grotesca do seu passado, uma coisa assim. Ou também ela te levou para o futuro, você está aqui tentando praticar, de repente a mente te joga lá no futuro uma coisa assim, ou te joga, ou até ela atua como esse presente. Não é presente, porque o presente mesmo deveria que você estivesse fixo na sua meditação. Você está cantando, você está escutando e você está meditando, isso seria o ideal. Mas a mente, como ela é muito poderosa, então ela cria como mecanismos assim de acabar com a sua meditação. Então ela fala, não, porque aquela pessoa, não, porque aquele devoto, aquela devota, não, porque essa situação, o que vai ser quando você crescer e daqui a 10 anos, tipo assim, uma coisa assim, isso é a mente. Então nesse momento não é hora de você lutar com isso, porque já aconteceu. Então você tentar, não, esquece e tenta buscar de novo a meditação lá. Radha Krishna, enfim, é uma coisa assim, eu estou dando esse exemplo. Mas, na realidade, a gente tem que estar o tempo todo assim, atento com a nossa mente. A gente tem que atento. E a gente vai usar a inteligência para isso. A inteligência é sempre assim, por exemplo, acontece uma coisa, acontece uma situação,
Você não pode deixar a sua mente te levar, e aí é muito fácil a mente te levar. Você acha, não, e é o que eu como digo, né? Bom, o raga do eixo, você se apega e você desapega, você não quer saber mais nada disso. Então isso é a mente, ela te propõe coisas para te destruir, na verdade, porque ela não quer ser tratada. Ela vai chiar o tempo todo, né? Então você tem que estar aí, como transformar a sua mente, espiritualizar a sua mente. É uma tarefa difícil, mas a inteligência ela vai ajudar no sentido que você percebe, isso é Buddha Yoga, você percebe que você pode atuar com inteligência, mas a inteligência ela tem que ser inspirada também, não é uma inteligência que você vai lá, vou fazer. Não é isso. É uma coisa que você sente uma inspiração.